Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. É mais um importante dia, que o Senhor tem nos dado. Por causa disso, nós nos alegramos e regozijamos no Senhor. Eu quero saudar os amados irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, também os amados amigos, os familiares. Que Deus esteja aí nos visitando, porque nós sabemos que a cada amanhecer é uma oportunidade única que nós temos de nós estarmos colocando os planos de Deus na nossa vida em ação. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar acordando para a vida que Deus nos deu. Porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem, mas consiste nos bens que ele tem depositado para a vida eterna. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, nós temos aí esse lindo dia para nós estarmos aí desfrutando e também um bom final de semana aos amados irmãos, amadas irmãs, os amigos, familiares. Que Deus esteja aí abençoando poderosamente em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando na data desse dia. É muito bom nós estarmos reunidos, no nome santo do nosso Senhor Jesus, e Deus tem feito maravilhas na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Nós temos aí alegria de estar participando da gloriosa mensagem de Deus. Ontem, aleluia, foi aniversário, da nossa irmã Noemi Souza, e eu não me atentei para as letras que estavam aqui no monitor. Eu quero pedir desculpa à nossa irmã Noemi Souza, mas que Deus esteja abençoando poderosamente, que Deus esteja aí operando na vida da amada irmã, que Deus esteja aí fazendo uma obra magnífica na vida dela, que Deus possa dar a ela muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Que Deus esteja aí abraçando, cuidando da nossa irmã Noemi Souza, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amados irmãos, ontem eu fui visitar a igreja do pastor Sebastião, que nós já estamos visitando as igrejas para levar as cartas, cartas para chamarem as igrejas para estar participando conosco, da festividade da igreja. É o 7º ano da festividade da igreja. E nessa festividade, amados irmãos, nós cremos que vai ser uma bênção muito grande. Vai ser dia 25, 26 e 27 de março. E eu creio que Deus tem aí operado, maravilhosamente na vida de cada um de nós. E foi uma oportunidade assim maravilhosa, de nós estarmos juntos, e nós glorificamos a Deus. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Noemi Souza, também o nosso amado professor aí, Fernando, Esse não é o Fernando Lopes, é o Fernando, professor de escolinha, irmão aí em Cristo. Que Deus esteja abençoando também o amado irmão. Então, tivemos ali ontem também, visitamos a nossa amada irmã Edna. Foi assim uma bênção, E já tinha um tempo, que a gente não via, os amados irmãos, já há quase 2 anos, E foi um tempo muito gostoso ali. E nesse tempo gostoso que nós passamos ali, também conversando, o pastor Sebastião, ele veio com um doce, que ele fez um doce de mamão com coco e com rapadura. Meu Deus, que delícia, foi uma beleza, Comi aquele docinho ali com o pastor Sebastião, com a irmã Edna. Foi uma bênção, ali nós estarmos juntos. E nós estávamos papeando, papo vai, papo vem. Ele estava falando, de uma nossa irmã, irmã Valdete, Essa irmã Valdete, ela, quando estava entre nós aí, ela fazia um jantar maravilhoso, um almoço maravilhoso, e a igreja chegava a ficar lotada, assim, colocava a gente, como diz aí um ditado, colocava a gente pelo ladrão, Uma coisa assim, uma enormidade. Aquela irmã foi muito usada, pelo Espírito Santo do Senhor,
depois ela ficou cuidando da sua mãe que caiu doente, depois cuidou do seu padrasto e depois acabou se desanimando, né? E ela veio a falecer. E conforme nós temos conversado e temos falado a respeito da palavra do Senhor, conforme nós temos falado a respeito das coisas que Cristo tem feito na minha vida, que Cristo tem feito na tua vida, a gente tem experimentado de tudo que Deus tem aí operado, né? E eu quero trazer uma palavra aqui, eu já tinha escolhido outra, mas a gente vai estar falando sobre essa outra após nós estarmos ministrando sobre essa. Essa é uma palavra bem conhecida que os amados irmãos têm aí acompanhado o pastor Carlos, sabe a respeito de qual palavra eu estou falando, de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo, vamos dar uma olhada no capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos estar lendo aí 1 Coríntios capítulo 9, eu peguei a NVI aqui, deixa eu pegar a outra tradução. Preste bem atenção no que Deus está falando conosco nessa manhã. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, porque a Bíblia ela tem uma marcação também, e a Bíblia da marcação, ela nos instrui de que texto, do início do texto, né? 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 9. Aleluia, glórias a Deus. Como estão os amados irmãos? Passaram bem de ontem? Espero que sim, né? Que Deus esteja aí operando na vida de cada um dos irmãos. Se tiverem motivo de oração, né? Fale aí conosco. A irmã Marina Salles também estava aí com um genro, né? Adoentado aí. Estava com a filha também, a nora. Depois manda notícia pra gente conforme tá a família aí, tá, irmã Marina? Também estamos aí com o nosso amado professor Fernando Lopes. Agora é professor que é da Nova Sião, né? Tem dois professor Fernando aí, professor Fernando da escolinha de futebol e professor Fernando, né? Didaticamente, né? E é o nosso amado irmão lá da Nova Sião, da Rádio Nova Sião. Que Deus esteja abençoando os nossos amados irmãos aí. Então, amados irmãos, eu achei aqui onde está o texto, né? O texto ele está aí a respeito de 1 Coríntios capítulo 9, a partir do 15. E fala assim, o desinteresse, aleluia, e fervor de Paulo a respeito do atleta cristão. Diz assim o texto, a partir do versículo 15. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã a glória, né? A minha glória. 16. Porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Só nesses dois versículos nós já estamos constatando algo que é a respeito desse temor de Paulo. A gente olha, ele fala, mas de nenhuma dessas coisas usei. Eu escrevi isso para que assim se faça comigo.
Eu não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta fé, vã esta minha glória. Para que venhamos a entender, eu quero ler do início, porque aí ele está falando de uma coisa que está ficando no meio do caminho. Vamos ler do início. Não sou eu o apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para com os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 7. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Versículo 8 agora. Digo isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão, porque tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Glórias a Deus. Amém? Então, está dizendo aí no versículo 11: se nós semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não é mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Amém? 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem também do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei. Eu não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ele está dizendo que isso é uma obrigação, amados irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo que é uma obrigação dele anunciar o Evangelho. Amém? A paz do Senhor Jesus ao nosso irmão Heleno, a paz do Senhor Jesus ao nosso amado pastor Paulo, né? Paulo César Soares, que Deus esteja abençoando aí a vida do amado irmão. Ontem tivemos uma prosa boa aí, que Deus esteja abençoando. Que Deus esteja abençoando, né? A Maria do Carmo, né?
a nossa irmã, que é a esposa aí do nosso Carlos Natalino. Que Deus esteja abençoando a amada irmã Carminha aí, que Deus esteja operando maravilhosamente na vida da amada irmã, amém? Então, amados irmãos, aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo falar a respeito de tudo que ele trouxe, do apanhado que ele fez. Ele está falando que aquele que vive do altar, ele come do altar. Aquele que, aonde ele está trabalhando, a necessidade dele é suprida. Ele está falando que o evangelho na vida dele não é uma coisa assim que ele faz simplesmente por amor, mas ele sente como se fosse uma obrigação na vida dele. E isso é importante nós frisarmos. No verso 17, ele disse: por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. 18. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para com os judeus, para ganhar os judeus, para com os que estão debaixo da graça, como se estivesse também debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Amém? A paz do Senhor, a nossa irmã Maria Cecília Lourenço, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo no nosso meio. Amém? Deus a abençoe. Versículo, aleluia, 19. Nós já lemos 20. Então ele diz aí o 20: e fiz como os judeus para ganhar os judeus, né? E para com aqueles que estão debaixo da lei, para ganhá-los também para Cristo. Versículo 21. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todos aqueles que lutam, de tudo se abstêm. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para conquistar, para ganhar uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como que batendo no ar. Antes subjugo o meu próprio corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar de alguma maneira reprovado. Amados irmãos, o texto que eu trouxe aqui, ele fala de diversas situações, mas eu quis trazer todo o texto para ficar um texto com contexto. O que eu quero colocar e frisar, amados irmãos, é a respeito dessa corrida. O que eu quero frisar é a respeito desse trabalho que ele diz aí, amados irmãos, que ele tem feito esse trabalho com afinco e ele se sente na obrigação de fazer o trabalho de Cristo. Amém? Então, ele fala aí no versículo 16: porque se eu anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Ele se sente na obrigação, ele está dizendo que isso foi imposto sobre a vida dele. E amados irmãos, quando ele sente isso, eu creio que ele reporta ao texto que nós estamos cansados de falar,
E nós temos que bater na mesma tecla sempre. Como assim, pastor Carlos? Jesus, ele foi trago por Deus. Preste bem atenção o que Deus fez com Jesus. Está escrito na palavra de Deus, que fala em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. No seu versículo 18, quem nele crê já está salvo, aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. No versículo 19, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E Jesus, ele vai, amados irmãos, e ele desce à sepultura, e ele morre, e ele ressuscita ao terceiro dia. Ao terceiro dia ele aparece lá em Mateus capítulo 28, verso 18, ele diz assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, eu dou a obrigação, conforme o apóstolo Paulo está falando, a cada um de vocês. Ele diz assim: ide e pregai. Ele está falando no imperativo, é uma ordem expressa. Ide e pregai o evangelho a todos os povos e nações, ensinando, batizando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós precisamos entender quando o apóstolo Paulo, no versículo 16 de 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim: porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. E quando ele chega no versículo que eu quero que os irmãos entendam aqui, no último versículo do capítulo 9, que é o 27, vou ler o 26 e o 27, porque um tem a ver com o outro. Ele diz assim: pois assim eu corro, novamente, porque assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu próprio corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha ficar reprovado de alguma maneira. Entenderam o texto? Nós estávamos relatando sobre a minha visita na casa de um pastor ontem. Nós oramos, nós estávamos ali falando a respeito de coisas que já aconteceram. E que eu disse a respeito de uma irmã que faleceu. O serviço dessa irmã, amados irmãos, era tremendo. E ela lotava a igreja, falava em línguas que era assim uma enormidade. Amados irmãos, eu quero trazer uma ilustração. Talvez você pega e faz uma lista, pega uma lista de pessoas, escreve o nome de todo mundo. E essas pessoas estão com você nessa multidão, está tudo dentro da igreja. Fala: olha, nós temos uma viagem marcada. E eu quero escrever o nome de cada um de vocês nessa viagem marcada. E todas as pessoas comparecem naquele grandioso dia. Está ali o nome de todas as pessoas. É como se nós fôssemos pegar um ônibus para excursão. Mas aquele que fez a lista, ele não aparece para pegar aquela condução, mas tem um horário marcado e o ônibus tem que sair naquele horário. E aquela pessoa que fez a lista, aquela pessoa que chamou aquele povo, ela não está naquele momento. Acontece que o ônibus vai partir e ela vai ficar para trás. O que o apóstolo Paulo está dizendo, preste bem atenção, ele diz assim: olha, antes eu subjugo o meu próprio corpo e reduzo o meu corpo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo de alguma maneira não venha a ficar reprovado. Os prazeres da carne, amados irmãos, eles nos atraem. Amados irmãos, se nós darmos vazão à carne, a carne se delicia nessas situações prazerosas, amados irmãos.
Os nossos olhos são cobiçosos, amados irmãos. Amado, quando você coloca um gole de cerveja na boca, aquele que se abstém, amados irmãos, ele não quer deixar aquela cerveja todo dia, uma necessidade muito grande, amados irmãos. Quando ele toma um copo de vinho gelado, a necessidade é grande, todos os dias ele está fazendo, e no primeiro dia ele fala assim, eu vou beber socialmente. Ele bebe, no segundo dia socialmente ele passa um mês bebendo aquele gostoso, fala hoje tá bom, é bom final de semana, daqui a pouco eu vou dormir, deixa eu tomar 2 taças, vou tomar mais um pouquinho, umas 3 taças. Daqui a pouco, amados irmãos, a adega dessa pessoa, ela tem aí estado lotada, é vinho, é uísque, é isso, é aquilo. Quantas pessoas têm perdido, amados irmãos, a sua salvação por causa dos prazeres da carne? Quantas pessoas falam, não, olha, eu posso passar por essa situação, eu posso ir aqui, eu posso ir acolá, e eu posso me livrar disso a hora que eu quiser. Eu estou falando de prazer carnal. Eu estou falando de mulheres que têm uma silhueta muito bonita, que o biotipo dela é o biotipo daquele mulherão, conforme os homens falam por aí, cavalona. E aí a gente olha para as Sagradas Escrituras que Sansão olhou e Sansão falou, a hora que eu quiser eu arrebento com tudo, eu esbagaço tudo, eu destruo tudo. Mas quando vê, amados irmãos, ele foi encantado por Dalila, que foi comprada pelos reis filisteus. 5 príncipes filisteus vêm até Dalila e falam assim, cada um de nós vai te dar 1000 moedas de prata para que você venha e descubra o segredo de Sansão. Sansão, da primeira vez, ele arrebentou com tudo. Ele falou, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Sansão arrebenta dali, Sansão arrebenta daqui, Sansão destrói daqui, Sansão destrói dali. Quando chega no derradeiro, aí Dalila fala assim, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Sansão pensou no seu coração, como das outras vezes eu vou desbaratinar cada um deles, eu vou destruir cada um deles. Mas já era tarde demais. Um rostinho bonito, amados irmãos, uma silhueta bonita, um peitoral bonito, um bumbum bonito, isso aí muitas vezes te leva para o inferno. Nós precisamos entender que Deus está chamando a minha atenção, a tua atenção, para que eu e você venha, em nome de Jesus Cristo, estar firmado naquele que é consolador, naquele que é o autor da minha fé, da tua fé. Quantas pessoas, amados irmãos, às vezes as pessoas falam assim, não, isso é coisa de jovem, não, isso é coisa de jovem, de adulto, isso é coisa de velho, isso é coisa de idoso, isso é coisa de qualquer um, amados irmãos. Não venha com desculpa, não venha com choromelo. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar colocando a palavra de Deus no nosso coração e precisamos ter o caráter de Cristo. Aquilo que é permitido à minha pessoa, nós faremos. Aquilo que não é permitido, amados irmãos, nós não faremos. Nós precisamos entender que o apóstolo diz, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando as outras pessoas, eu mesmo não venha ficar reprovado de alguma maneira. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer em Deus. O texto, amados irmãos, que eu escolhi para essa prosa nossa hoje, o texto que eu escolhi é o texto de Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 23, que diz assim, e eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus diz, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai
e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se, porque possuía muitas propriedades. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico nos céus. Muitas vezes, amados irmãos, nós temos enriquecido de coisa, de afazeres, porque a palavra do Senhor diz que as bodas do Cordeiro estão preparadas. O que ele está dizendo? A salvação está posta diante de vocês como uma mesa. E essa salvação ela chama as bodas do Cordeiro. E há uma grande festa, conforme ele diz, quando uma pessoa se arrepende, há uma grande festa no céu. E a festa no céu é as bodas do Cordeiro. E o Senhor ele fala assim: olha, todos são convidados para as bodas do Cordeiro. Nós precisamos entender que Deus ele prepara e ele fala com seus empregados assim: olha, os meus cevados já estão mortos. Sabe o que diz cevados, amados irmãos, na palavra de Deus, quando ela fala a respeito de Lucas 15, verso 11? Quando o filho pródigo ele se arrepende, diz lá a palavra do Senhor, que ele diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faça como teus empregados. Ele volta para a casa do pai e vê o pai de longe esperando ele no portão. E o pai corre, abraça e beija o filho abraça o pai e beija o pai. E disse: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faz como um de teus empregados. E o pai falou assim: olha, ele disse aos empregados: trazei depressa a melhor roupa para colocar no meu filho. Trazei depressa, aleluia, sandálias para colocar nos seus pés. Trazei um anel que simboliza a aliança para colocar no dedo do meu filho. A minha aliança, a aliança de Deus conosco, coloca no dedo do meu filho. E falam: vamos fazer uma festa. Vamos matar os cevados. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aí ele está convidando na boda do Cordeiro, ele está falando assim: olha, trazei o meu filho, os meus filhos que estão por aí. Porque existem outras pessoas que ainda não estão nesse aprisco, que eu desejo que esteja. E ele sai a convidar. E esse que ele está convidando é um chamado jovem rico, que diz: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E muitos de nós aí, nós estamos aí hoje ouvindo essa live, outros que ainda vão ouvir essa live, vai falar assim: mestre, Jesus Cristo, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo ele fala: olha, as bodas do Cordeiro já estão preparadas. Jesus Cristo ele já morreu na cruz do Calvário. Ele já aspergiu o seu sangue puro e carmesim na tua vida, na minha vida. Ele já pagou um alto preço. Ele foi pisado, ele foi ali triturado para que você tivesse vida e eu tivesse vida e nós tivéssemos vida em abundância. Agora venham todos se alimentar nas bodas do Cordeiro. Mas o que a resposta disse? Um diz assim, conforme o filho pródigo, conforme esse jovem rico, agora ele diz assim: eu tenho muitos bens e eu prefiro ficar com os meus bens. O outro diz assim: eu comprei uma junta de bois e eu vou testá-lo. O outro falou: eu estou vivendo agora um momento incrível, eu estou na minha noite de núpcias. O outro fala: eu não posso ir, rogo que me escuse. Quantas pessoas, amados irmãos, têm olhado e visto o pastor Carlos pregar e tem sido uma bênção, Jesus operar tem sido uma bênção. Nas minhas orações eu tenho colocado aqui mais de 100 pessoas nas minhas orações. E quando eu vou fazer o culto dentro da igreja, eu posso contar as cabeças de pessoas que estão dentro do culto, 5, 6 pessoas.
Será que nós queremos Jesus Cristo mesmo? Será que nós estamos aí colocando o nosso coração em Cristo? Será que isso é verdade? A paz do Senhor Jesus, ao pastor Luiz Antônio, que Deus esteja lhe abençoando na data desse dia, seja bem-vindo no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Deus o abençoe. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor, Ele está chamando, e a palavra do Senhor diz assim, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, e a seletividade, amados irmãos, somos nós próprios que escolhemos nos entregar mais ou nos entregar menos. A seleção, amados irmãos, tem sido feita por mim. A seleção, ela tem sido feita por você. Porque tem muitos que mergulham no rio da vida. Que muitos que bebem abundantemente da água de Deus. Mas tem muitos que têm morrido de sede diante de águas cristalinas, águas que Deus faz jorrar na minha vida e na tua vida, assim conforme Ele fala para a mulher samaritana. Se você crê em mim e nas palavras que eu tenho dito a você, do teu interior fluirão rios de água viva. Será que nós temos deixado brotar de dentro de nós esses rios de águas vivas? Será que temos experimentado de Deus tudo aquilo que Ele tem colocado diante de nós? Muitas vezes, amados irmãos, essas sagradas escrituras estão na casa dos irmãos e quando a gente chega para fazer uma visita, a gente sopra assim, passa o pano para tirar a poeira. Porque tem muito tempo que ela não é manuseada, tem muito tempo que ela não é lida. E muitas vezes ela fica no Salmo 91 conforme um amuleto. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos nos consagrar. Deus quer que nós venhamos comer, alimentar dessa palavra. Amados irmãos, nós vivemos aí um entretenimento espiritual. E o Senhor está chamando para nós termos vida com Cristo. Entretenimento espiritual é muito fácil, amados irmãos, mas o que eu quero dizer é que o Senhor tem chamado a minha pessoa, a tua pessoa, para viver na contramão deste mundo. Enquanto as pessoas estão correndo para um lado, você tem que correr por outro. As pessoas estão correndo todo mundo para lá, você fala não, estão correndo para lá porque a situação está difícil, eu tenho que correr para cá. Sabe por causa de quê? A gente tem que viver o sobrenatural de Deus. E esse sobrenatural de Deus, ele pode acontecer na tua vida nessa manhã. Esse sobrenatural de Deus, ele pode ser exercido por você. Nós cremos nesse milagre. Nós cremos no romper do Espírito Santo a respeito dos aguilhões que tem nos prendido. Nós venhamos em nome de Jesus Cristo estar aí vencendo as tentações. Nós venhamos aí estar nos colocando nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta a gente correr bem durante um tempo. Não adianta nós colocarmos a igreja, né? Assim, enchermos a igreja e colocarmos até pelos ladrões. E chegar um certo momento da caminhada, a gente fraquejar, a gente desistir. E todas as vezes que nós somos chamados às bodas do Cordeiro, nós damos uma desculpa. Uns falam, não, a minha máquina ela queimou e eu recebi lá o técnico para consertar a minha máquina. O cara da TV ele só pôde vir esse horário e ele estava mexendo na antena da TV lá, senão ia ficar sem internet. Aconteceu que a minha filha queria ir ao shopping e eu fui com ela. Tudo que venhamos fazer, amados irmãos, seja no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos dado muitas desculpas, mas temos deixado a desejar diante daquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero que você só pense numa coisa. Muitas vezes a gente fala, eu não tenho tempo para Deus. Imagina o Senhor falar assim, eu vou te colocar no leito do hospital. E ali, amados irmãos, a gente deitado em cima de uma cama,
a gente fica naquele pavor de olhar aquele teto branco, aquelas paredes brancas, lençol branco, pessoas gritando ali, ai, 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 o outro morrer do lado, inspirar, o outro assim, o outro chegar na cadeira de roda, o outro chegar baleado, mulheres tendo filho, e ali você olhando e contemplando tudo aquilo, você fala, eu não tenho tempo. Tem muitas pessoas que têm passado por situações terríveis. E Deus tem preservado a minha vida, preservado a tua vida. A palavra do Senhor fala com Pedro assim, Pedro, hoje tu és jovem, tu vai aonde os teus pés te levarem. Mas chegará um tempo, Pedro, que você vai ser levado onde você não quer ir. Por causa de quê? Por causa do cansaço. Quando a gente fica velho, a gente está cansado para ir para um lugar, para ir para outro. E Pedro, ele morre. E eles queriam crucificar Pedro, amados irmãos, assim como crucificaram Jesus. E Pedro falou assim, eu não sou digno de morrer como meu mestre, mas me crucifica de cabeça para baixo. Amados irmãos, se nós entendêssemos o que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida, nós verdadeiramente ouviríamos a sua voz. Nós estamos no tempo de nós passarmos. Isso é um período de transição na minha vida e na tua vida. Como assim, pastor Carlos? A palavra do Senhor diz que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Eu trabalhei com mulheres ungidíssimas. E eu estava falando ontem a respeito de fazer cerimônias fúnebres. E quando nós fazemos cerimônias fúnebres, é uma bênção quando você encontra uma pessoa que viveu uma vida consagrada ao Senhor, o tempo que ele teve nessa terra. É uma bênção fazer a cerimônia fúnebre, porque você fala, este verdadeiramente viveu para Deus. E nós cremos que agora ele está no braço do Pai. Mas aqueles que serviram ao Senhor há um tempo e depois abandonaram, nós não temos certeza. Nós não podemos dar céu ou inferno a ninguém. Quem vai dar a sentença é Deus. Mas de uma coisa nós sabemos, conforme está escrito aí no capítulo 3, versículo 17 e versículo 18 do livro de João, o evangelista. Ele disse assim, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. No 18 diz, quem nele crê não é condenado. Aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. E quando a gente crê, a gente permanece até o final. E quando a gente não crê, a gente não permanece. E quem permanece tem a vida eterna. E quem não permanece não tem a vida eterna. Nós precisamos entender o que está escrito. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. É isso mesmo, irmã. Aquele que bebe da água de Cristo nunca terá sede. A irmã Mariana está falando. Nós precisamos entender que Jesus é o pão da vida, verdade, irmã Mariana, e é Ele que mata a nossa sede, verdade. Então, amados irmãos, nós precisamos ter o nosso coração em Deus. Nós precisamos, a cada momento, a cada dia, estar colocando a nossa vida em Deus. Não vamos olhar para trás. O Senhor, Ele fala sobre aquele que o ama, né? Em João capítulo 14, versículo 21, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Diz a palavra do Senhor, amados irmãos, aquele que
coloca a mão no arado, ele não olha para trás. Diz em Hebreus capítulo 10, versículo 38, o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Nós temos que ter o nosso prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite, conforme eu trouxe aí nas orações do WhatsApp. Falar nisso, amados irmãos, os irmãos que quiserem o WhatsApp aí do Pastor Carlos, eu vou deixar aí o WhatsApp nos comentários aí. Pega o WhatsApp, eu tenho orado pelos amados irmãos. Eu coloquei aí no WhatsApp aqueles irmãos que quisessem receber as orações, quisessem receber as mensagens, eu estaria enviando as mensagens, estaria enviando aí todos os dias, à noite e de manhã estaria fazendo as orações. Hoje de manhã eu trouxe também na oração o Salmo 1, né? E nós meditamos aí na palavra do Senhor. Nós temos o grupo aí, o grupo da Efraim. Nós colocamos aí no grupo da Efraim, nós colocamos a nossa irmã Marina Salles, uma pessoa assim ungidíssima que tem aí prestado um trabalho, mesmo que à distância, tem prestado um trabalho maravilhoso junto conosco aí. Tem dado credibilidade ao pastor Carlos, tem acreditado, e isso tem sido uma bênção, amém? E é muito bom nós estarmos aí juntos, né, fazendo a obra do Senhor. É muito bom nós estarmos expressando e falando do amor de Deus, amém? Também está conosco aí na live, né, a nossa amada irmã Maria Elizabeth, que Deus esteja abençoando aí, operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Então, eu vou deixar aí o WhatsApp do pastor Carlos aí, nos comentários aí, os irmãos que quiserem entrar, e depois os irmãos que quiserem falar assim, pastor Carlos, pode mandar as mensagens para o meu WhatsApp, eu vou ficar feliz por isso, porque tem muitos irmãos que têm falado assim, meu WhatsApp é de trabalho, eu não quero que mande as mensagens para cá, porque fica muita coisa para eu estar fazendo isso, para eu estar fazendo aquilo, e tem alguns irmãos que trabalha com esse número de WhatsApp, e quando a gente envia muita coisa, os irmãos ficam aí um pouco perturbados, mas tem gente que fala, não, pode mandar, pastor Carlos, eu sei administrar tudo isso, e aí fica muito mais fácil da gente estar trabalhando, né? Eu estava aí com 250 pessoas que eu mando todos os dias orações, tirei bastante pessoas porque não tem respondido também as orações, não tem respondido os comentários, e eu sinto assim que elas não querem envolvimentos, né? Então, aquele que quer se envolver com Cristo, esse é o tempo de nós envolvermos com Cristo. Aqueles que não querem, nós vamos pregar e na hora certa Deus vai estar convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, e a gente crê, né, que Deus pode fazer muito mais. Então, amados irmãos, a palavra é desta manhã. Não adianta nós estarmos trabalhando muito num momento e no momento seguinte nós abandonarmos a nossa fé. O que eu tenho contemplado, amados irmãos, diante dos meus olhos, que nós estamos vivendo um tempo de apostasia espiritual, onde as pessoas que estão vindo para a igreja têm vivido uma superficialidade. O que quer dizer isso, pastor Carlos? Isso quer dizer que tanto faz como fez, que não estão tendo compromisso com a obra e nem com Deus. É isso que é superficialidade. Tem vivido, como diz por aí, deixa a vida me levar, lá vai bambu, e por isso, desse jeito, não tem dado a verdadeira credibilidade. Nós precisamos dar credibilidade à palavra do Senhor, nós temos que nos envolver, porque o Senhor ele virá buscar a sua igreja, e se nós não estivermos prontos, nós vamos ficar para trás. Então, desejos carnais. Tem mulheres muito bonitas, amados irmãos, principalmente quando a pessoa tem status, né? Quando a pessoa tem um status, mas a pessoa talvez tenha um status, mas ela já tem um compromisso. Como esposa, ela tem compromisso com a família e ela não pode se comprometer com outra família. E muitas vezes o inimigo tem usado aí de sutileza, né? Enviado mulheres maravilhosas
para mexer com os brios, né, de pastores, tem mexido com os brios de missionárias, de diáconos, de homens e mulheres de Deus, e esses homens e essas mulheres de Deus têm se deixado levar. E quando se deixam levar, amados irmãos, é uma presa fácil para o inimigo. Então nós começamos bem, correr uma boa corrida, mas o nosso prêmio não é mundano, amados irmãos, o nosso prêmio é espiritual. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar falando do poder e desse amor de Deus. Não é somente através de mulheres. Talvez as pessoas tenham problemas, né, com bebida. E aí uma cerveja que ela toma, um vinho que ela toma, uma taça de cidra, né, champanhe, qualquer coisa que ela toma, dali a pouco ela não toma um copo só, mas ela toma um barril. E aí ela se perde. Nós precisamos, amados irmãos, trazer esperança aos corações, amados irmãos. Tem jeito. Nós precisamos fazer, nós precisamos nos envolver com a palavra de Deus. E quando nós nos envolvemos com a palavra de Deus, Deus entra com providência na minha vida e na tua vida. É só trabalhando, amados irmãos, para Deus, que nós vamos sair dessas garras do inimigo. Quando nós colocamos a vida no altar, falando, eu não posso ficar parado, eu tenho que me envolver. E quando nós envolvemos, amados irmãos, o Senhor, Ele faz uma obra na minha vida e na tua vida. Então, sou agradecido a Deus. Tenho uma família. Sou agradecido a Deus. Tenho um ministério e trabalho. E eu gosto de trabalhar para o Senhor. E eu me sinto, conforme o apóstolo Paulo falou, na obrigação de fazer a obra do Senhor. E eu esmurro também o meu próprio corpo, para que pregando aos outros, de alguma maneira eu não venha ficar reprovado. E que seja assim na tua vida também. O apóstolo Paulo diz assim, sejais meus imitadores, assim conforme eu sou imitador de Cristo. Nós venhamos imitar a Cristo, imitar a Paulo. Nós venhamos aí, em nome de Jesus Cristo, deixar Deus fazer a obra na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Oh Deus de Israel, muito bom. Nossa amada irmã está falando aí, a Marina Salles, né? Melhor coisa é começar o dia ouvindo a palavra de Deus, abençoada, né? Glórias no nome santo do Senhor Jesus, que toda honra e toda glória seja dada a Deus, amém? Então, meus amados irmãos, vou orar neste momento, né? Quero estar louvando, engrandecendo a Deus. Nós estamos aí com a nossa irmã Noemi, né? Irmã Noemi, perdão, ontem eu não estava assim, como se diz assim, desatento, porque estava escrito aí na live, né? A senhora falou que era aniversário da senhora ontem e pediu oração e eu acabei não vendo, né? A senhora me perdoa, nós vamos estar orando hoje, nós já colocamos a senhora lá no Facebook do pastor Carlos, os irmãos oraram, nós colocamos no grupo da igreja, nós oramos, mas também quero orar hoje também, a senhora me perdoa, porque ontem eu não ouvi a senhora pedindo oração, amém? Vamos orar neste momento? Vamos, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelos amados irmãos, ó Pai, que tem entrado, ó Pai, na live, ó Pai, nós já temos uma igreja, Pai, aleluia, Senhor Deus, online, nós já temos uma igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aí nas lives, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, os nossos pastores, ó Pai, que têm sido, ó Pai, cooperadores, ó Pai, aleluia, sendo de estar ministrando um na vida do outro, ó Pai, e nós recebemos, ó Pai, conforme eu disse que outro dia entrou uma irmã, ela falou, ela ficou nervosa, ela, aleluia, ela falou uma coisa, ela falou outra, eu disse assim, olha, eu sou servo, eu quero ouvir, que a senhora tem a ensinar, eu quero aprender, e ela começou a falar palavras maravilhosas, eu falei, que bênção, muito obrigado, minha irmã. E nós temos recebido, nós temos aprendido também com os amados irmãos, com as amadas irmãs, que o Senhor, ó Deus de Israel, esteja fazendo de nós um corpo, ó Pai, o qual nós devemos ser, ó Pai, o corpo de Cristo aqui nessa terra. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor esteja, Senhor, nos abençoando, nos envolvendo, ó Pai, com as tuas mãos poderosas.
Toma, Senhor Deus, a tua serva, Senhor Deus, Noemi Souza, Pai, da saúde, da paz, alegria, prosperidade, dias de vidas maravilhosos, longevidade, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, dando, Senhor Deus, muitas datas maravilhosas, Pai, conforme foi ontem, o dia do aniversário da tua serva, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. E hoje, Senhor Deus, ela tem, Senhor Deus, já levantado nessa manhã, glorificando, exaltando o teu nome. Assim, Senhor Deus, conforme os demais irmãos, as demais irmãs, que o teu Espírito Santo esteja operando, Senhor Deus, maravilhosamente na vida de cada um. E que nós temos profetizado para esse ano, ó Pai. Esse ano será um ano, ó Pai, de restituição. A tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor restituirá, Senhor Deus, os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, migradores, destruidores. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel, nós queremos, ó Pai, experimentar, Senhor, da restituição. Quantas percas, Pai, nós já tivemos, ó Pai, mas o Senhor é o Deus, Senhor Deus, que a tua palavra, Senhor Deus, que vem, Senhor Deus, através da tua boca, ela não volta vazia, Senhor Deus, mas ela, Senhor Deus, apraz, Senhor Deus, ela fala, Senhor Deus, que tudo que sair da tua boca, Senhor Deus, se fará, aleluia, conforme saiu, e ela prosperará, Senhor Deus, essa palavra, ela será prosperada naquilo para qual foi enviada. Assim está escrito em Isaías capítulo 55, verso 11. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, que nós venhamos, ó Pai, aleluia, crer, Senhor Deus, que experimentaremos, ó Pai, um grande avivamento nesse ano, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, aqueles, ó Pai, que estão passando, Senhor Deus, como impenitentes, ó Pai, eles hão de entender, ó Pai, que há um Deus no céu. Eles hão, Senhor Deus, de abrir a boca conforme Abacuque, ainda que a videira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que venha, Senhor Deus, os filhos, aleluia, da vaca, da cabra, aleluia, Senhor Deus, oh Deus, da ovelha, venha, aleluia, mentir, que não venha nascer. Com tudo isso, ó Deus, nós venhamos crer, nós venhamos, ó Pai, operar, Senhor, nas tuas mãos potentes. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, a tua glória sobre os teus filhos, ó Pai. E esse grande avivamento, ele começa na minha vida, na vida do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã. E nós cremos, ó Pai, no teu poder sobrenatural, Pai, que ao findar deste ano, ó Pai, todas essas pessoas, ó Pai, que têm crido, ó Pai, que têm sentido sensíveis à voz do teu Espírito Santo, ó Pai, experimentarão, ó Pai, aleluia, Senhor, ó Deus, de 30, 60, 100 vezes mais, conforme promessa tua, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós experimentaremos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, do teu milagre. Nós experimentaremos, ó Pai, de estar recebendo do Senhor, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, e falando contigo face a face. Assim, ó Deus, nós, aleluia, Senhor Deus, te agradecemos por essa manhã abençoadíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus esteja abençoando as minhas amadas irmãs, os meus amados pastores que apareceram aí para estarem conosco aí nessa live. Que Deus esteja aí fazendo uma obra magnífica na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. Que tenhamos aí um final de semana abençoadíssimo e que o poder do Espírito Santo de Deus venha renovar a cada irmão, a cada irmã, em nome de Jesus. Amém? Levanta as tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amados irmãos, então não esqueça, vou colocar aí o zap, os amados irmãos que quiserem estar pegando o zap aí, para estar entrando aí, e coloca lá no zap, Pastor Carlos, pode enviar as mensagens aí que eu vou receber. Outra coisa, compartilha aí, faça conforme a irmã Rubi, né? Irmã Ruberlândia, e ela agora colocou um novo nome, né? Nos seus CDs, é uma levita do Senhor, irmã Rubi, né? Ela tem compartilhado todos os dias as lives do Pastor Carlos, e eu creio assim que quando nós compartilhamos, amados irmãos,
mais pessoas são abençoadas, mais pessoas recebem uma palavra rema. Porque é muito difícil hoje em dia, amados irmãos, nós estamos recebendo uma palavra viva e eficaz. Uma palavra, quando ela é pregada sem segundas intenções, que a intenção da palavra pregada é somente levar pessoas para o céu. Essa é a intenção do meu coração, de ver muitos irmãos chegando até Jesus. Então é uma apresentação de Jesus às pessoas, é uma apresentação do Evangelho, da Palavra de Deus às pessoas. Nós precisamos entender que as pessoas necessitam de estar recebendo a Deus como Senhor e Salvador para que nós venhamos morar no céu. Então é um caminho de vida eterna, é um caminho abençoadíssimo e nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar trilhando esse caminho. Amém? Então fiquem com Deus, Deus abençoe. Uma manhã poderosíssima, um bom final de semana. Um abração do Pastor Carlos aí, em nome de Jesus. Fica com Deus, tá? E até mais tarde. Hoje nós temos o culto, né? Às 19 horas, na Travessa Souza Andrade, número 123 Cascadura, Rio de Janeiro. Você é o nosso convidado especial. Nós estaremos aqui. Nós temos uma placa grande na frente da casa e nós temos um portãozinho do lado. E a entrada é por esse portãozinho do lado, onde tem um corredor. No final do corredor tem uma escadinha, aí você sobe a escadinha e você vira a escadinha. Quando vê, você já ouve, né, o barulho de muitas asas, né? Você já ouve o barulho do poder sobrenatural de Deus. É aqui que está acontecendo o movimento santo, né? É aqui que está acontecendo o agir de Deus. Então, você pode entrar nesse portãozinho do lado, tem também uma placa menor, ali você entra. E é aqui que nós estamos reunidos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É pela porta estreita, amados irmãos, que conduz à salvação. Então, em nome de Jesus, vem entrar por essa porta estreita, vem em nome de Jesus Cristo fazer parte dessa igreja que tem aí recebido os irmãos com um amor enorme. Então nós estaremos aqui pronto a receber os amados irmãos. Hoje nós temos o culto de cura e libertação. Eu quero pedir à amada igreja que esteja orando aí para que nós venhamos receber de Deus conforme no princípio da igreja, amados irmãos. O desejo do meu coração é ver pessoas chegando aqui na igreja, muitos de cadeira de roda, mas na hora de sair da igreja, sair com a cadeira debaixo do braço, falar: não, a cadeira vem me carregando, agora eu quero sair carregando a cadeira. As pessoas de muleta chegarem dentro da igreja do Senhor Jesus, deixar a muleta de lado, falar: não, eu não preciso de muleta mais. As pessoas que estão aí passando por situações, irmãos que estão passando aí por situações difíceis a respeito do câncer de próstata. Amados irmãos, é terrível, né? Imagina uma área muito sensível e a gente nem gosta de imaginar. Até mesmo qualquer coisa que tem relacionada a esse lugar, a gente fica terrivelmente sensível. Imagina um caroço crescendo, um caroço te matando. É uma coisa assim terrível. Então, eu quero orar para que verdadeiramente o milagre de Deus esteja acontecendo na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, na vida de cada pessoa, que o câncer ele venha retroceder e a pessoa venha ficar restaurada em nome santo do Senhor Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Esteja orando pelo pastor Carlos. Quando você ora, o milagre acontece. Amém? Então fique na paz. Até mais tarde, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém? Abração aí. Fica com Deus.